todos. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui no 13º Simpósio Internacional de Musicologia, um simpósio que a gente viu desde o primeiro. Então a alegria é realmente redobrada e com um repertório tão bonito para vocês, de música brasileira para flauta doce e piano, com o duo Castelo Linhares, meu amigo Davi Castelo. E esse duo começou numa reunião de coordenação. O professor Eduardo Meirinho estava falando da necessidade de ter um recital, né, no início do semestre. Vamos montar um duo. E aí começou o duo. E a primeira peça que apareceu para a gente, assim, ela tem um caráter afetivo muito grande, que é as variações, né, a fantasia sobre o tema da mulher rendeira, um tema tão conhecido, do compositor Liduíno Pitombeira, né? Então, essa peça, por que ela tem um caráter afetivo tão forte? Primeiro, por conta da questão da rendeira, né? Não sei se vocês sabem, tanto Davi quanto eu somos cearenses. E o compositor também é cearense, ele nasceu em Russas. E a rendeira no Ceará é algo muito forte. Então é um trabalho realmente que as mulheres fazem para viver, né? E com emoção eu lembro que a minha bisavó era rendeira. Então aquele barulho dos bilros, né, para fazer a renda, que é uma hastezinha, para poder organizar a renda da melhor forma possível, está muito aparecendo nessa música. Eu vou colocar um trechinho aqui só para vocês verem esse barulhinho dos bilros. Enquanto o piano faz esse modo contínuo, né, a flauta desenha o tema da mulher rendeira, bem alongado, mas também bem perceptível. Maravilha. O Davi tem uma ligação forte com o compositor e ele tem mais detalhes importantes para contar para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. A fantasia sobre o tema da mulher rendeira, ela foi composta em 1988. Tá ligado? Tá. Ela foi composta pelo Liduíno em 1988. Nessa época, a partir dessa época em Fortaleza, passou a existir um grupo dedicado à música histórica, à música antiga, e música nordestina, que até hoje existe. Esse grupo se chama Sintagma. E o Sintagma foi um berço de vários músicos que passaram por lá e depois seguiram carreira, inclusive fora do estado e em outros países. Eu tive a felicidade, então, de, em 1989, ingressar no grupo e trabalhar com o Liduíno. Originalmente, esse arranjo sobre o tema da mulher rendeira é um arranjo bem mais amplo, para grupo de flautas e cravo. E no meio desse arranjo há uma grande cadência para cravo, que o Liduíno escreveu. O Liduíno, ele gosta muito de trabalhar com a questão rítmica, muitas vezes de maneira evidente, outras vezes de maneira mais escondida, mas sempre está lá essa questão de um ritmo, de uma estrutura rítmica muito bem trabalhada.
A segunda peça do nosso recital palestra é uma peça muitíssimo interessante e preciosa para a gente. Primeiramente porque é uma peça que nunca foi tocada, então é uma estreia mundial que o compositor Luiz Gonçalves fez para o duo, e a gente vai ter então o privilégio de tocar para vocês. A peça se chama Ki. Ki significa energia vital. Então, dentro dessa perspectiva da energia vital, várias facetas são apresentadas, como por exemplo aquela energia mais estática, a energia mais agitada, que acabam sendo pensados como yin e yang, né? O círculo do Tao, tão famoso e tão importante na cultura oriental. Essa peça foi composta com pentatonismo, ou seja, elas são pentatônicas, mas usado o pentatonismo japonês. Então vocês vão perceber que há uma identificação do compositor com essa cultura japonesa antiga. Ou seja, ele não está interessado apenas em usar a escala de forma exótica. Há uma identificação cultural e isso é muito rico para essa peça. São 3 movimentos que vocês vão perceber, eles ocorrem de forma ininterrupta. O silêncio é o grande agrupador dessas 3 peças, ou seja, nós temos silêncios para serem ouvidos. Então é importante perceber os silêncios que tem, ou seja, tudo está acontecendo na música, os sons e os silêncios também, para a gente ouvir os silêncios. Nós ocidentais temos uma tendência de separar, né, em grupos, então som, silêncio, como se fossem opostos. Aqui não, eles são complementares, assim como o yin e yang são complementares. 3 movimentos, o primeiro é sonhando. Pode ser pensado como uma introdução para os 2 seguintes. Sombrio e molhado é o segundo movimento, e o terceiro movimento, luminoso e ventilado. Vocês estão percebendo que ele trabalha muito com imagens, né? Então, quando fala luminoso e ventilado, é bem diferente de, por exemplo, sombrio e molhado. Então, já dá para a gente ter uma ideia do que vai acontecer na música. Ele fez um artigo recentemente, o Luiz Gonçalves, e eu achei muito bonito isso que ele escreveu. Examinando os 3 curtos movimentos de Ki, ressaltaria que o primeiro é uma espécie de abertura de onde esfumaçadamente se abre um espaço misterioso. O segundo representa um mergulho em profundezas úmidas e escuras, com tendência à introspecção, lentidão e fantasmas melancólicos. O terceiro movimento, em contraste, encarna um espírito alegre de movimento, leveza, ar e vento. As polaridades yin e yang foram pensadas mais especificamente para o segundo e terceiro movimentos, com suas oposições entre leve e pesado, seco e molhado, escuro e luminoso. E é interessante que ele, usando as 5 notas da escala, mesmo em momentos em que as teclas do piano não são acionadas, vocês vão poder ouvir esses sons via harmônicos. Então o piano é tocado, as teclas são tocadas sem fazer som. Se vocês olharem aqui para a minha mão, eu apertei, elas estão apertadas, no entanto não saiu som. Mas na medida que eu faço um som na harpa do piano, esses harmônicos aparecem. Olha como é bonito. Esses sons que nós estamos ouvindo são exatamente os 5 sons da escala pentatônica, que vai estar na música. Falando em efeitos, em beleza em usar esses efeitos, né, porque isso é muito importante para um compositor, porque senão pode ficar gratuito, né, pode ficar só no plano do exótico, ou seja, ele é bem usado aqui. Inclusive, eu que acompanho o Luiz há muito tempo, né, eu toquei peças quando ele fazia graduação, já fazia estreia de peças dele, e a escrita dele está muito amadurecida. Então ele consegue dizer exatamente o que ele precisa dizer esteticamente, isso é muito bom. O Davi vai explorar um pouco mais desses sons que eu estou falando para vocês. Bem, o Luiz usa, nós conversamos várias vezes e justamente sobre essa possibilidade do uso de efeitos menos ordinários da flauta, né? E o Luiz fez uma seleção
expressão que eu achei de muito bom gosto, porque são efeitos utilizados de maneira muito específica para fins muito específicos. Então, ele usa, pelas minhas contas, 4 ou 5 efeitos: glissando, frulato, o humming, que é cantar e tocar ao mesmo tempo, e o multifônico. São 4. Então, o glissando é o efeito de escorregar entre as notas. Eu vou spoiler do que eu estou falando. O glissando é isso. Ao invés de, que seria o normal, né, escorrega-se sobre a nota. O frulato é esse rolamento da língua, essa articulação muito rápida de rolamento da língua. Desculpa. Então, é essa articulação muito rápida de rolamento da língua. O humming, que é cantar e tocar ao mesmo tempo, a voz interferindo ao mesmo tempo que a peça. E aqui o quinto, eram 5. Ele estende, ele faz uma ampliação da extensão que normalmente é usada na flauta. Então ele vai para a terceira oitava da flauta, que normalmente os compositores não usam com frequência. Não usam com frequência. Mas agora um último detalhe a respeito da peça foi que durante os ensaios nós chegamos à conclusão de que o efeito o som da flauta não correspondia justamente ao caráter de sonoridade que o Luiz pedia na peça como um todo, sobretudo no primeiro movimento, esse aspecto de sonhando, né? Então eu não sei se vocês já ouviram falar em piano preparado, né, que se acrescenta coisas que os donos dos pianos morrem, mas na flauta também é possível fazer isso. Então, eu preparei o voicing da flauta de maneira a tirar o foco do instrumento, o foco do som do instrumento. Então vocês vão ver que vai ficar um som muito esfumaçado, né, por assim dizer.
peça, chama-se Pitágoras, do compositor Luigi Antonio Irlandini. Eu estava devendo uma performance dessa peça aqui em Goiânia, porque eu toquei em Florianópolis para o Luigi, e eu fiquei devendo tocar essa peça para ele. E quando ia tocar essa peça, que estava marcada a data no ano passado, eu tive um acidente que eu rompi o tendão de um dedo e eu passei uns meses sem tocar. Não recomendo a experiência para nenhum instrumentista. Mas eu achei que era quando o Luiz nos presenteou com essa peça, eu achei que era uma excelente oportunidade para incluir a peça do Luigi, porque o Luiz e o Luigi são próximos, né? O Luigi é o orientador de doutorado do Luiz. E eu achei que seria uma ocasião oportuna colocar as duas peças juntas. O Pitágoras foi uma peça escrita em 2000 e sofreu 3 revisões, em 2006, 2014 e 2017. Ela foi dedicada a uma flautista holandesa que foi por muitos anos professora da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, a Eva Legene. Eu conheci a Eva logo que ela se aposentou em Indiana e foi um contato bastante bacana. Essa peça, Pitágoras, ela é composta em 4 movimentos: monas, catarsis, teoria e teoses. O Luigi ele explica que existem um grupo de notas que é o que introduz a peça. Essa foto não dá para buscar. Existe um grupo de notas que justamente introduz a peça, que é o primeiro tema que vai ser ouvido, e sobre esse conjunto de notas, toda a peça está estruturada. Ele trabalha com a ideia de espirais. No caso do primeiro movimento, monas, é o único movimento que começa no centro da espiral e se expande para fora dela. E essa expansão é feita justamente pelo aumento da energia, principalmente por ornamentação. Todos os outros movimentos, eles se dirigem para dentro da espiral. Então, eles começam de uma maneira muito mais elaborada e terminam invariavelmente numa versão mais simples e baseada nessas notas que introduzem a peça. Tá? Uma coisa que talvez valha a pena falar é que isso é uma flauta doce, tá? Apesar de não parecer ser mais diferentona. Esse é um modelo desenvolvido por um construtor holandês, que depois foi aperfeiçoado por um construtor holandês, uma fábrica alemã, perdão. Um construtor, chama-se Helder, é justamente o nome que é dado a essa flauta, Helder Recorder, enfim, e ela é fabricada hoje pela empresa alemã Mollenhauer, que faz um trabalho muito interessante. Esse é um instrumento que, ao contrário das flautas barrocas, ela tem um tubo relativamente cilíndrico que trabalha muito parecido, com muita semelhança à flauta transversal, que também é um tubo cilíndrico e não cônico, como são as outras flautas que eu estou usando hoje. Isso propicia uma extensão muito maior do instrumento. Então, esse é um instrumento de 3/8, a exemplo dos instrumentos modernos, né? Esse instrumento tem 3/8, a rigor ele vai do Si natural o Si natural 3/8 acima, e ele também tem outros pontos assim, de diversão. Ele tem uma chave dinâmica, que é essa aqui do lado. Então a gente consegue diminuir e crescer o volume de som do instrumento por intermédio dessa chave. E aí a maneira de fazer é muito desconfortável, porque a gente faz com esse tipo de movimento, né? Então, em paralelo à movimentação dos dedos e às diversas maneiras de mover os dedos, a gente ainda faz esse tipo de movimento com a base da mão. E a outra coisa é o bloco. Duas outras coisas são o bloco, que é móvel. Então, aqui eu consigo ajustar a altura do bloco, e isso causa uma diferença de
sonoridade grande no instrumento, e o teto da flauta é removível. Essa palheta aqui é removível. Então eu consigo tanto mudar o timbre do instrumento por intermédio do tipo de madeira que a palheta é feita, como eu também consigo mudar o timbre do instrumento a partir da posição que essa palheta está colocada.
Eduardo Souto. Eduardo Souto é um dos grandes compositores da história do Brasil, que passou, né, como tantos outros, por um processo longo e terrível de apagamento, né? Então, um grande compositor que a gente precisa realmente ouvir. O Despertar da Montanha foi uma música que fez tanto sucesso na época dele, que foi um sucesso, inclusive, mundial na época. Teve até caixinha de música com essa peça, Despertar da Montanha. Ele nasceu em São Vicente e, além de compositor, ele foi um produtor e também um grande empresário. A Casa Carlos Gomes, de venda de partituras, instrumentos musicais em São Paulo, no Rio de Janeiro, na verdade, era dele. E, naquela época, as pessoas que queriam comprar uma música, uma partitura, tinha lá um pianista demonstrador, alguém que tocava a peça. Então, a pessoa, deixa eu ver essa peça. Aí o pianista tocava, né? O famoso pianeiro. E o funcionário dele na casa, Carlos Gomes, era o Ernesto Nazaré. Pense, ele era o patrão do Ernesto Nazaré. E acontecia algo muito interessante. Como o Eduardo Souto era um grande pianista também, eles tocavam juntos. Então, às vezes, juntavam 2 pianos, ou piano a 4 mãos, aí tocavam as peças famosas do Nazaré, Brejeiro, Companhia de Cavaquinho, e peças famosas também do Eduardo Souto. É uma valsa, ele escreve na partitura, valsa expressiva, e é interessante que essas danças europeias, por exemplo, da valsa, da polca, da mazurca, enfim, de tantas outras, quando elas vêm aqui para o Brasil, danças europeias, né, elas são aclimatadas logo ao Brasil. E elas começam, então, a fazer parte dessa cultura local. Tanto é que o choro, o início do choro, está totalmente ligado à adaptação dessas danças europeias. Então, a gente vai ter uma valsa, não mais europeia, mas uma valsa choro. Então, vocês vão perceber que ela tem um caráter de modinha, um caráter modinheiro, choroso, sentimental. E não podemos esquecer a influência forte dos pianeiros, que foi Chopin. Então, o Chopin era grande ídolo dos pianeiros, dos músicos na segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, né? Então vamos ouvir o que os teus olhos dizem, do Eduardo Souto.
verdade, o título é O que os teus olhos dizem, tá? Tem um Deus aí. O que os teus olhos dizem. As próximas peças, nós vamos tocar as duas últimas desse recital palestra, é do Zequinha de Abreu. O Zequinha de Abreu ele ficou muito mais famoso depois que a Carmen Miranda gravou música dele, né? Nos filmes nos Estados Unidos que tornaram famosos, por exemplo, Tipo Fubá que ela gravou e fez também, né? Quase símbolo de brasilidade essa música, né? E nós estamos falando de choro desde essa peça do Eduardo Souto, então o título que o IFAM deu ao choro nesse ano, Patrimônio Cultural do Brasil, faz acender realmente esse gênero, né? Tão importante para a cultura brasileira. Eu fiz os arranjos com a colaboração do Davi, mas o grande desafio para o piano foi deixá-lo o mais discreto possível, o mínimo possível, para a flauta poder brilhar. Então vocês vão ver que em alguns momentos assim, é 3 P's, pianíssimo mesmo. Eu acredito que o resultado ficou bem interessante, eu gostei. Bom, essa é a flauta que todo mundo normalmente conhece, né? A flauta soprano, que a gente conhece carinhosamente como brinquedo assassino, né? Se a gente entra numa sala de aula com 40 crianças segurando uma dessas, enfim, mas é um instrumento muito bacana. E o desafio aqui de traduzir essas peças para a flauta soprano foi então, gente, alguma coisa seguidão. Foi muito que diz muito mais respeito a fazer o instrumento falar. Então, as articulações eu procurei sempre fazer da maneira mais clara, mais nítida possível, normalmente encurtando um pouquinho as notas, para que a flauta ficasse muito inteligível, né? Então, esse foi o maior desafio.
Amém.